A manhã nebulosa de maio em São Paulo trouxe uma multidão inesperada ao leilão da propriedade, no bairro de Higienópolis. Entre os compradores curiosos examinando décadas de tesouros acumulados, a restauradora de arte Beatriz Carvalho se movia com eficiência prática. Seu olhar reinado rapidamente separava peças valiosas de mera confusão, enquanto navegava pela extensa mansão em estilo neocolonial. A família Tavares havia vivido nesta casa por quase um século antes que a última herdeira, a idosa Dona Margarida Tavares, falecesse sem filhos. Agora, estranhos reviravam seus pertences pessoais. Cada item etiquetado com um preço que reduzia uma vida inteira de memórias a meros reais e centavos. Na biblioteca com painéis de jacarandá da mansão, Beatriz descobriu uma coleção de fotografias emolduradas, arranjadas sobre uma escrivaninha antiga de mogno. A maioria eram retratos familiares típicos de várias décadas, fotos de formatura, casamentos, celebrações de fim de ano. Mas uma moldura particular capturou sua atenção. Sua borda ornamentada de prata estava manchada pela idade. A fotografia, claramente dos anos 1910, baseada nas roupas e no estilo fotográfico, mostrava um jovem casal posado no que parecia ser sua sala de estar. O homem usava um terno de 3 peças, com corrente de relógio de bolso, seu cabelo engomado para trás, na moda da época. A mulher, vestida com um vestido de cintura baixa, típico do período anterior aos anos 20, sentava-se graciosamente ao seu lado, um sorriso suave brincando em seus lábios. Entre eles, aninhada nos braços da mulher, estava uma criança que não poderia ter mais de 5 meses. O bebê usava um longo vestido de batizado em renda branca delicada, do tipo que famílias ricas encomendavam para ocasiões especiais. À primeira vista, o retrato personificava a prosperidade e felicidade da Belle Époque paulistana. Um casal bem-sucedido, com seu precioso filho posado em seu lar confortável. A iluminação era profissional, sugerindo que esta era uma sessão de retrato formal, ao invés de uma foto casual de família. Mas conforme Beatriz examinava a fotografia mais de perto, algo sobre a expressão do bebê a fez pausar. Enquanto os pais sorriam calorosamente para a câmera, irradiando contentamento e orgulho, os olhos da criança continham algo completamente diferente. Mesmo em idade tão jovem, havia uma intensidade inconfundível naquele rostinho. Não o olhar vago e inocente típico de bebês, mas algo que parecia quase consciente, quase temeroso. Beatriz comprou a fotografia por R$ 50, incapaz de afastar a sensação de que aqueles pequenos olhos estavam tentando lhe dizer algo importante. De volta à sua oficina de restauração no bairro da Consolação, Beatriz cuidadosamente removeu a fotografia de sua moldura para examiná-la mais minuciosamente. Seus anos de experiência haviam lhe ensinado que as informações mais valiosas sobre fotografias antigas frequentemente jaziam escondidas no verso. Carimbos de fotógrafos, datas, nomes ou anotações que forneciam um contexto crucial. O verso da fotografia revelou exatamente o que ela havia esperado encontrar. Um carimbo em relevo que dizia Estúdio Fotográfico Vicente Lombardi, São Paulo, Brasil, junto com uma data escrita em caligrafia elegante, 22 de maio de 1912. Abaixo disso, em uma caligrafia diferente, estavam 3 nomes: Henrique, Laura e bebê Gabriel Tavares. O pulso de Beatriz acelerou. Ela reconhecia o nome Lombardi. Vicente Lombardi havia sido um dos fotógrafos de retrato mais prestigiados de São Paulo durante os anos 1910, conhecido por capturar a elite rica da cidade. Seu trabalho era altamente procurado por colecionadores, mas mais importante, Lombardi era famoso por sua meticulosa documentação. Se os arquivos de seu estúdio ainda existissem, poderiam conter informações valiosas sobre esta sessão particular. Ela passou as próximas 2 horas pesquisando bancos de dados online e registros históricos. O que descobriu tornou a fotografia ainda mais intrigante.
Henrique Tavares havia sido um advogado bem-sucedido em 1912, parte da elite jurídica de São Paulo. Laura Tavares, nascida Ferreira, vinha de dinheiro antigo. Sua família havia feito fortuna com investimentos em plantações de café durante o final dos anos 1800. Mas foram as informações sobre o bebê Gabriel que deixaram Beatriz gelada. De acordo com um obituário do Correio Paulistano que ela encontrou nos arquivos de jornal, Gabriel Tavares havia morrido em junho de 1912, apenas um mês após esta fotografia ter sido tirada. A causa da morte estava listada como morte súbita infantil, embora a compreensão médica da síndrome da morte súbita infantil em 1912 fosse primitiva na melhor das hipóteses. Beatriz encarou a fotografia novamente, focando nos olhos do bebê. Agora que sabia que Gabriel estaria morto em semanas após este retrato ser tirado, sua expressão parecia ainda mais assombrosa. Seria possível que, de alguma forma, daquela maneira misteriosa que às vezes ocorria com fotografias antigas, a câmera tivesse capturado algo que o olho humano não conseguia ver? Ela pegou seu celular para ligar para a doutora Fernanda Lima, uma historiadora de fotografia na Universidade de São Paulo que se especializava em retratística do início do século XX. Se alguém pudesse ajudá-la a entender os aspectos técnicos do que estava vendo, seria a doutora Lima. Tenho um retrato Lombardi de 1912 que é incomum, Beatriz explicou. A expressão do bebê não corresponde ao humor dos pais de forma alguma. É quase como se a criança estivesse vendo algo que os adultos não conseguem. Traga amanhã de manhã, respondeu a doutora Lima, sua voz imediatamente interessada. Lombardi era conhecido por capturar coisas que outros fotógrafos perdiam. Seus retratos frequentemente revelavam mais do que seus sujeitos pretendiam mostrar. O escritório da doutora Fernanda Lima, na Universidade de São Paulo, se assemelhava a um museu de história fotográfica. Câmeras vintage, de diferentes eras, alinhavam as prateleiras e as paredes exibiam exemplos de fotografia de retrato significativa, abrangendo quase 2 séculos. Quando Beatriz chegou na manhã seguinte, a doutora Lima já estava preparando seu equipamento de exame. Vicente Lombardi, a doutora Lima murmurou, enquanto colocava cuidadosamente a fotografia sob sua iluminação especializada. Ele era uma figura interessante na cena fotográfica de São Paulo. Imigrou da Itália em 1905. Construiu uma reputação por retratos que pareciam capturar a essência interior das pessoas, ao invés de apenas sua aparência. Através de seu equipamento de magnificação, a doutora Lima estudou cada detalhe da imagem. A qualidade técnica é excepcional, mesmo pelos padrões de Lombardi. Olhe para a profundidade de campo, a forma como ele capturou a textura do vestido da mãe, os detalhes intrincados do vestido de batizado do bebê. Beatriz observou enquanto a doutora Lima se concentrava intensamente no rosto do bebê. O que é incomum sobre a expressão da criança? Várias coisas. Primeiro, bebês desta idade jovem, provavelmente 4 a 5 meses, tipicamente têm expressões faciais muito limitadas. Podem sorrir reflexivamente, chorar ou dormir. Mas esta criança parece estar focando em algo específico, fora do alcance da câmera. A doutora Lima ajustou seu equipamento para obter uma visão mais clara. Olhe a direção de seu olhar. Ele não está olhando para seus pais, não para o fotógrafo, mas para algo à direita da configuração da câmera. Poderia ser um som que chamou sua atenção? Possivelmente, mas note sua expressão facial. Isso não é curiosidade ou resposta de susto. Se eu tivesse que descrever, diria que parece cansaço, até medo. A doutora Lima continuou seu exame, prestando atenção especial à iluminação e sombras na fotografia. Há algo mais interessante aqui. Lombardi era famoso por seu uso de luz natural, mas neste retrato há múltiplas fontes de luz. Vê esses padrões de sombra? Eles sugerem que havia iluminação forte vindo dessa mesma direção para a qual o bebê está olhando. Que tipo de iluminação?
Difícil dizer definitivamente, mas não é consistente com a luz natural suave que Lombardi tipicamente preferia. É quase como se algo brilhante, talvez luz refletida ou uma lâmpada adicional, estivesse posicionado naquela área durante a sessão. A doutora Lima se recostou em sua cadeira, removendo seus óculos em um gesto que Beatriz começava a reconhecer como significativo. Beatriz, na minha experiência, quando bebês tão jovens mostram uma expressão tão específica e focada, eles geralmente estão reagindo a algo imediato em seu ambiente. A questão é, o que estava naquela sala que não podemos ver na fotografia? O bebê morreu um mês depois, Beatriz revelou em voz baixa. Síndrome da morte súbita infantil, de acordo com os registros. A expressão da doutora Lima se tornou mais séria. Isso muda as coisas. Em 1912, a morte súbita infantil não era bem compreendida, e muitas mortes infantis que poderiam ter tido outras causas eram atribuídas a ela. Combinado com a expressão desta criança, ela pausou, estudando a fotografia novamente. Acho que precisamos pesquisar esta família mais minuciosamente. Beatriz passou os dias seguintes imersa em pesquisa no Arquivo Histórico Municipal de São Paulo. Os registros da família Tavares pintavam um quadro de paulistanos ricos típicos dos anos 1910. Eventos de caridade, negócios jurídicos, menções em páginas sociais. Mas conforme ela se aprofundava em arquivos de jornal e registros públicos, uma história mais complexa começou a emergir. Henrique Tavares, ela descobriu, não havia sido meramente um advogado. Ele havia estado envolvido em vários negócios jurídicos controversos durante 1911 e 1912, incluindo casos que foram posteriormente investigados por fraude processual. Embora nunca formalmente acusado, seu nome havia aparecido em conexão com esquemas que haviam custado a várias famílias suas economias de vida. Mais preocupantes eram os detalhes pessoais que ela descobriu. Laura Tavares havia sido hospitalizada 2 vezes durante 1912 pelo que os registros médicos eufemisticamente chamavam de esgotamento nervoso, um diagnóstico comum para mulheres sofrendo do que agora seria reconhecido como depressão severa ou ansiedade. Mas foi um pequeno item na seção de sociedade do Correio Paulistano de junho de 1912 que fez o sangue de Beatriz gelar. Seguindo a trágica perda de seu filho Gabriel, o senhor e a senhora Henrique Tavares anunciaram sua intenção de viajar para a Europa indefinidamente. O médico da senhora Tavares recomendou uma mudança de clima para sua saúde. Beatriz encontrou mais pistas nos registros de propriedade do município. Os Tavares haviam vendido sua casa na Avenida Paulista em julho de 1912, apenas 2 meses após o retrato ser tirado, e 1 mês após a morte do bebê Gabriel. A venda foi tratada rapidamente e discretamente, com a casa vendendo por significativamente menos que seu valor avaliado. Na seção de genealogia da Biblioteca Mário de Andrade, Beatriz descobriu algo ainda mais perturbador. Gabriel Tavares não havia sido o primeiro filho do casal a morrer jovem. Laura havia dado à luz uma filha, Cecília, em 1910. De acordo com a certidão de óbito, Cecília havia morrido aos 7 meses de idade, também atribuída à síndrome da morte súbita infantil. 2 bebês, ambos mortos antes de seus primeiros aniversários. Ambas as mortes atribuídas à mesma causa misteriosa que médicos em 1912 mal compreendiam. Beatriz encarou a fotografia novamente, focando na expressão preocupada do bebê Gabriel. Teria esta criança, de alguma forma, sentido que estava em perigo? Sua pesquisa a levou a uma descoberta crucial final. A casa dos Tavares na Avenida Paulista ainda estava de pé. Havia sido convertida em apartamentos de luxo nos anos 1990, mas a estrutura original do edifício permanecia em grande parte intacta. A atual proprietária do que havia sido a unidade dos Tavares era a doutora Renata Barbosa, uma pediatra que havia comprado o apartamento especificamente por causa de sua significância histórica.
Beatriz ligou para a doutora Barbosa, explicando sua pesquisa sobre a fotografia e a história trágica da família Tavares. Eu adoraria ver onde este retrato foi tirado, Beatriz disse. Às vezes, ver o espaço real pode fornecer pistas sobre o que estava acontecendo quando uma fotografia foi feita. Claro, respondeu a doutora Barbosa. Embora eu deva avisá-la, há algumas coisas incomuns sobre este apartamento que podem interessá-la, dado o que você está investigando. O apartamento da doutora Renata Barbosa ocupava todo o terceiro andar do elegante edifício de pedra na Avenida Paulista. Conforme ela conduzia Beatriz pelo espaço renovado, era fácil imaginar como havia parecido em 1912. Salas espaçosas com tetos altos, grandes janelas com vista para a avenida, o tipo de lar que proclamava o sucesso e posição social de seu proprietário. A sala de estar onde sua fotografia foi provavelmente tirada é por aqui, disse a doutora Barbosa, guiando Beatriz para uma sala lindamente decorada, com pisos de madeira originais e molduras restauradas. Beatriz pegou a fotografia, comparando-a com o espaço atual. Apesar dos móveis modernos e iluminação atualizada, ela podia reconhecer a estrutura básica da sala, a colocação das janelas, os detalhes arquitetônicos, até o posicionamento geral onde os Tavares teriam posado para seu retrato. Quando comprei este lugar há 12 anos, pesquisei sua história, continuou a doutora Barbosa. A história dos Tavares fazia parte do que me atraiu. Na verdade, como pediatra, fiquei intrigada pelo mistério das mortes de seus filhos. Mistério? A doutora Barbosa gesticulou para Beatriz sentar, sua expressão ficando séria. Tenho visto milhares de casos de mortalidade infantil em minha carreira. E embora a morte súbita infantil ocorra, 2 casos na mesma família em 2 anos é extremamente incomum. A medicina moderna teria investigado muito mais minuciosamente. Ela caminhou até uma estante e recuperou uma pasta. Depois que me mudei, encontrei algumas coisas que os proprietários anteriores haviam deixado para trás. Documentos, fotografias, até alguns itens pessoais que haviam sido armazenados no porão por décadas. O coração de Beatriz acelerou conforme a doutora Barbosa abriu a pasta. Dentro havia vários itens que claramente datavam da época dos Tavares. Contas domésticas, correspondência pessoal e, mais notavelmente, uma carta de Laura Tavares para sua irmã, datada de 25 de junho de 1912, apenas 5 dias após a morte do bebê Gabriel. Posso? Beatriz perguntou, alcançando a carta. A caligrafia era trêmula, claramente escrita por alguém sob extremo sofrimento emocional. Queridíssima Adelaide, não posso suportar ficar nesta casa mais um dia. Gabriel se foi assim como Cecília, e eu sei em meu coração que Henrique... Não posso escrever as palavras, mas você sabe o que suspeito. O médico diz que foi a mesma condição que levou Cecília, mas eu vi como Henrique olhava para as crianças quando pensava que ninguém estava observando. Há algo frio em seus olhos, algo que me assusta. Encontrei o frasco de láudano escondido em seu escritório, muito mais do que qualquer pessoa precisaria para a dor ocasional. E na noite em que Gabriel morreu, Henrique estava sozinho com ele por mais de 1 hora antes de pedir ajuda. Quando toquei a pele do meu bebê, estava tão fria, Adelaide, tão fria. As mãos de Beatriz tremiam conforme terminava de ler. Ela olhou para a doutora Barbosa, que acenou gravemente. Há mais, disse a doutora Barbosa em voz baixa. Acho que você deveria ver o quarto que era o berçário. A doutora Barbosa conduziu Beatriz por um corredor até o que havia sido convertido em seu escritório doméstico. Este era o berçário em 1912. Quando renovei, descobri algo atrás do papel de parede original que os proprietários anteriores nunca haviam removido. Ela apontou para uma seção de parede onde o papel de parede histórico havia sido cuidadosamente preservado sob vidro. Olhe de perto o padrão. Beatriz examinou o delicado papel de parede floral, típico do período. Mas conforme ela o estudava mais cuidadosamente, notou algo incomum.
Em vários lugares, o padrão era interrompido por pequenas manchas escuras que pareciam quase como impressões digitais. A doutora Barbosa confirmou. Pequenas impressões digitais, pressionadas no papel de parede, aproximadamente na altura onde um berço teria sido colocado. E elas não estão sozinhas. Ela conduziu Beatriz a outra seção do papel de parede preservado, onde as manchas eram diferentes, maiores, mais irregulares. Estas testaram positivo para láudano quando as analisei por curiosidade. Beatriz encarou a evidência, sua mente girando. Você acha que Henrique Tavares estava drogando seus filhos? Acho que Henrique Tavares estava sistematicamente envenenando seus filhos com láudano e Laura suspeitava, mas não conseguia provar. Láudano estava prontamente disponível em 1912, frequentemente usado para tudo, de dores de cabeça a insônia. Um advogado como o Henrique teria tido fácil acesso a ele, e os sintomas de envenenamento por láudano em bebês poderiam facilmente ser confundidos com morte súbita infantil. A doutora Barbosa caminhou até sua escrivaninha e recuperou outro documento. Também encontrei isto, uma entrada parcial de diário que Laura aparentemente escondeu atrás de um piso de madeira solto. A entrada do diário, escrita na caligrafia cada vez mais desesperada de Laura, pintava um quadro horripilante. 15 de maio de 1912. Gabriel tem estado tão apático ultimamente, dormindo muito mais do que um bebê saudável deveria. Quando mencionei isso a Henrique, ele ficou irritado, dizendo que eu estava sendo uma mãe superprotetora, assim como havia sido com Cecília. Mas eu o observo quando ele pensa que não estou olhando. Já ouvi dar a Gabriel o que ele diz ser remédio, mas o bebê sempre fica sonolento depois. Encontrei o pequeno frasco marrom no escritório de Henrique novamente. O mesmo tipo que estava lá quando Cecília estava doente. Ele diz que é para sua dor nas costas, mas nunca o vi tomar nada. E há marcas nos frascos. Pequenos arranhões que parecem como se alguém estivesse medindo doses. Esta noite vou observar mais cuidadosamente. Vou proteger Gabriel, mesmo que isso signifique... A entrada terminava abruptamente, a caligrafia se perdendo como se Laura tivesse sido interrompida. Beatriz olhou de volta para a fotografia, entendendo agora por que os olhos do bebê Gabriel continham tal cansaço. Ele estava olhando para seu pai durante a sessão de retrato. Essa seria minha avaliação, concordou a doutora Barbosa. Bebês tão jovens são incrivelmente sensíveis ao perigo. Se Henrique Tavares havia estado sistematicamente envenenando Gabriel, a criança teria aprendido a associar a presença de seu pai com se sentir doente, com dor. Aquela expressão na fotografia não é aleatória. É o reconhecimento instintivo de um bebê de ameaça. Armada com esta nova compreensão, Beatriz retornou à sua pesquisa com urgência renovada. Ela precisava encontrar os registros do estúdio de Vicente Lombardi, esperando que pudessem conter detalhes adicionais sobre a sessão de retrato que poderiam confirmar suas suspeitas. Após várias ligações e e-mails, ela descobriu que os arquivos de Lombardi haviam sido doados ao Museu da Imagem e do Som em São Paulo após sua morte em 1968. A arquivista, doutora Cristina Moraes, concordou em se encontrar com Beatriz para examinar quaisquer registros relacionados ao retrato dos Tavares. Lombardi era incrivelmente detalhado em sua documentação. A doutora Moraes explicou, conforme desciam ao porão climatizado onde os arquivos eram armazenados. Ele documentava não apenas os aspectos técnicos de cada sessão, mas frequentemente incluía observações pessoais sobre seus sujeitos. Eles localizaram o livro Razão de 1912 e a doutora Moraes, cuidadosamente, virou para as entradas de maio. Lá, na caligrafia precisa de Lombardi, estava a entrada de 22 de maio de 1912. Senhor e senhora, Henrique Tavares, com filho bebê Gabriel. Encomenda de retrato formal de família para cartões de fim de ano. Pagamento de R$100 mil adiantado. Notas técnicas. Iluminação natural de janelas leste suplementada com refletor.
Senhora Tavares muito nervosa durante toda a sessão, verificando frequentemente o bebê. Senhor Tavares impaciente, queria completar sessão rapidamente. Observações pessoais. Dinâmica familiar incomum. Bebê parecia angustiado sempre que pai se aproximava. Senhora T, muito protetora, não permitiu que marido segurasse criança durante poses. Bebê aparentava saúde, mas parecia incomumente alerta, chocado, cauteloso para a idade. Recomendei que reagendassem quando o bebê estivesse mais calmo, mas Sr. T insistiu em prosseguir. Nota final. Durante exposições finais, bebê ficou agitado quando o pai se moveu mais perto para a pose de grupo. Expressão capturada mostra clara angústia da criança. Senhora T solicitou que eu não incluísse certas poses na seleção final. Beatriz sentiu um calafrio descer por sua espinha. Até o fotógrafo havia notado a estranha dinâmica familiar e o medo do bebê Gabriel de seu pai. Mas havia mais. A doutora Moraes encontrou uma pasta de correspondência relacionada à sessão dos Tavares. Dentro havia uma carta de Laura Tavares para Lombardi, datada de 30 de junho de 1912, 10 dias após a morte de Gabriel. Caro Sr. Lombardi, estou escrevendo para solicitar todas as fotografias e negativos de nossa sessão de outubro. Meu marido pediu que eu as recuperasse devido ao recente falecimento de nosso filho. Contudo, devo pedir-lhe um favor pessoal. Se o senhor observou algo incomum durante nossa sessão, algo que o preocupou sobre o bem-estar de minha família, por favor, documente e mantenha esses registros seguros. Temo que possa chegar um momento em que tais observações se tornem importantes. Estou anexando o pagamento por um conjunto adicional de cópias para serem mantidas em seus arquivos pessoais. Por favor, não mencione isso a meu marido. Atenciosamente, Sra. Laura Tavares. PS. Os olhos do meu bebê naquela fotografia final. O senhor capturou algo importante. Por favor, preserve-a. Beatriz percebeu que o que havia descoberto era potencialmente evidência de assassinatos centenários. Apesar da passagem do tempo, ela sentia uma obrigação moral de documentar suas descobertas apropriadamente. Ela contactou a delegada Carolina Ribeiro, da Unidade de Casos Arquivados da Polícia Civil de São Paulo, explicando que havia descoberto evidências relacionadas a mortes infantis suspeitas de 1912. A delegada Ribeiro, uma investigadora experiente com 15 anos de experiência, estava intrigada o suficiente para se encontrar com Beatriz na oficina de restauração. Conforme Beatriz apresentava todas as evidências, a fotografia, as cartas de Laura, as descobertas da doutora Barbosa e os registros de Lombardi, a delegada Ribeiro ouvia com interesse crescente. Obviamente não podemos processar um caso de 1912, disse a delegada Ribeiro. Mas de um ponto de vista investigativo, isto é fascinante. O padrão que você identificou é consistente com o que agora sabemos sobre aniquiladores familiares, pessoas que sistematicamente matam membros da família, frequentemente por razões financeiras. Ela estudou a fotografia cuidadosamente. Casos de infanticídio daquela época eram raramente investigados minuciosamente, especialmente quando o perpetrador era um membro respeitado e rico da comunidade, e envenenamento por láudano teria sido quase impossível de detectar com o conhecimento médico de 1912. A delegada Ribeiro pegou seu laptop e começou a pesquisar bancos de dados modernos. Deixe-me ver o que posso encontrar sobre a vida posterior de Henrique Tavares. Após vários minutos de busca, ela encontrou registros que tornavam o caso ainda mais convincente. Henrique Tavares se casou novamente em 1918 com uma viúva rica chamada Helena Andrade. Ela tinha 2 filhos pequenos de seu casamento anterior, um filho e uma filha. O coração de Beatriz afundou, sentindo o que vinha a seguir. Ambas as crianças morreram dentro de 2 anos do casamento. O filho em 1919, com 5 anos, atribuído à pneumonia. A filha em 1920, com 3 anos, do que foi chamado de doença debilitante.
Helena Andrade Tavares morreu em 1921, aparentemente de luto e saúde em declínio. Ele fez de novo. Beatriz sussurrou. Certamente parece dessa forma. Por volta de 1923, Henrique Tavares havia herdado riqueza substancial de sua segunda esposa e havia se mudado para o Rio de Janeiro, onde viveu confortavelmente até sua morte em 1958. Nunca se casou novamente, sem mais filhos. A delegada Ribeiro fechou seu laptop. O que você descobriu aqui é evidência de um assassino em série que usou sua posição social e as limitações médicas de sua época para assassinar múltiplos membros da família, provavelmente por ganho financeiro. Henrique Tavares eliminou seus próprios filhos e enteados e provavelmente contribuiu para as mortes de suas esposas através de abuso psicológico. Ela olhou para a fotografia novamente, focando na expressão temerosa do bebê Gabriel. Esta criança sabia que estava em perigo. De alguma forma, aquela câmera capturou seu reconhecimento de uma ameaça que os adultos ao seu redor não conseguiam ver ou escolhiam ignorar. Conforme a notícia da descoberta de Beatriz se espalhava pelos círculos acadêmicos e históricos, ela recebeu uma ligação inesperada da doutora Patrícia Tavares, uma psiquiatra aposentada vivendo em Curitiba, Paraná. A doutora Tavares explicou que era sobrinha trineta de Laura Tavares e havia pesquisado a história de sua família por anos. Tenho tentado entender o que aconteceu com Laura depois que ela deixou São Paulo em 1912, disse a doutora Tavares. Sua pesquisa pode finalmente ter fornecido as respostas que eu tenho procurado. Elas combinaram de se encontrar quando a doutora Tavares voou para São Paulo na semana seguinte. Ela trouxe consigo uma coleção de documentos familiares que haviam sido passados através da família da irmã de Laura. Itens que Laura havia enviado para sua irmã Adelaide ao longo dos anos. A descoberta mais significativa foi o diário completo de Laura, que ela aparentemente havia enviado para Adelaide em pedaços entre 1912 e 1918. O diário completo contava uma história angustiante de uma mulher que havia lentamente percebido que seu marido era um assassino, mas havia sido presa pelas restrições sociais e legais de sua época. A entrada de 22 de maio de 1912, o dia da sessão de retrato, era particularmente reveladora. Hoje tivemos nossa fotografia tirada. Insisti que Gabriel fosse incluído, embora Henrique estivesse relutante. Ele disse que o bebê estragaria a natureza formal do retrato. Mas eu queria um registro de nossa família enquanto Gabriel ainda está conosco. Tenho tantos temores sobre sua saúde ultimamente. Durante a sessão, observei o rosto de Henrique quando ele olhava para Gabriel. A mesma expressão que me lembro de quando Cecília estava doente, uma espécie de cálculo frio, como se ele estivesse estudando um problema a ser resolvido ao invés de olhar para seu próprio filho. O fotógrafo, Sr. Lombardi, foi muito gentil e paciente. Ele parecia notar que Gabriel ficava perturbado sempre que Henrique se aproximava. Quando pedi que ele tirasse várias poses apenas com Gabriel e eu, Henrique ficou irritado, mas Sr. Lombardi apoiou meu pedido. Rezo para que Gabriel fique mais forte, mas temo que Henrique veja nossos filhos como obstáculos para algo que ele quer mais. Encontrei papéis em seu escritório relacionados a apólices de seguro de vida e a documentos financeiros que não compreendo. Às vezes o pego me olhando com a mesma expressão fria que dá às crianças. O diário continuava através das semanas seguindo a morte de Gabriel, documentando a crescente certeza de Laura de que Henrique havia assassinado seu filho. 25 de junho de 1912. Confrontei Henrique esta noite sobre o láudano. Ele ficou furioso, dizendo que eu estava tendo outro de meus episódios nervosos, mas mostrei a ele o frasco que encontrei, aquele com o resíduo que cheira tão doce e enjoativo. Ele alegou que era remédio antigo deixado de quando o médico tratou minhas dores de cabeça, mas sei que ele está mentindo. Não posso ficar nesta casa. Não posso fingir luto com o homem que matou meus bebês. Amanhã pegarei o dinheiro que consigo acessar e irei para Adelaide. Henrique pode ter sua riqueza e sua reputação.
Eu apenas quero estar livre dele antes que ele decida que eu também me tornei um obstáculo. 6 meses após a descoberta inicial de Beatriz, o caso Tavares havia se tornado um assunto de estudo acadêmico e fascinação histórica. O retrato que havia parecido tão inocente à primeira vista era agora reconhecido como uma das peças mais significativas de evidência criminal do início do século XX. A doutora Lima organizou um simpósio na Universidade de São Paulo intitulado Fotografia como Evidência Histórica, o caso do retrato Tavares de 1912. Acadêmicos de todo o país compareceram para examinar como técnicas investigativas modernas podiam revelar verdades escondidas em fotografias históricas. Beatriz ficou diante de uma audiência de historiadores, criminologistas e especialistas em fotografia. O retrato ampliado, exibido proeminentemente atrás dela. Os olhos temerosos do bebê Gabriel pareciam observar os procedimentos, finalmente recebendo a atenção e compreensão que lhe haviam sido negadas em vida. Esta fotografia nos ensina que a verdade tem uma forma de se preservar. Mesmo quando pessoas poderosas tentam enterrá-la, Beatriz concluiu sua apresentação. O bebê Gabriel Tavares não podia falar, não podia testemunhar, não podia se proteger, mas seus olhos contaram uma história que sobreviveu por mais de um século, esperando por alguém para reconhecer o que estavam vendo. Na audiência, a doutora Patrícia Tavares enxugou lágrimas. Após a apresentação, ela se aproximou de Beatriz com uma peça final da história de Laura. Laura viveu até 1968. Ela disse em voz baixa. Ela nunca se casou novamente, nunca teve mais filhos. Passou sua vida trabalhando com organizações que ajudavam mulheres e crianças abusadas, embora nunca tenha falado publicamente sobre suas próprias experiências. Ela manteve aquela fotografia de Gabriel até o dia em que morreu, junto com todas suas evidências contra Henrique. Por que ela nunca foi à polícia? Beatriz perguntou. Tempos diferentes, a palavra de uma mulher contra um advogado respeitado, especialmente quando o acusava de assassinar seus próprios filhos. Ela sabia que ninguém acreditaria nela, mas ela documentou tudo, esperando que algum dia alguém compreendesse. A doutora Patrícia Tavares entregou a Beatriz um envelope final, a última carta de Laura, escrita pouco antes de ela morrer. Ela pediu que fosse aberta apenas se alguém jamais descobrisse a verdade sobre seus filhos. Com mãos trêmulas, Beatriz abriu o envelope e leu as palavras finais de Laura. Para quem quer que encontre esta verdade. Meus bebês foram assassinados por seu pai, Henrique Tavares, e eu era impotente para salvá-los. Carreguei este segredo por 56 anos, esperando que algum dia a justiça encontrasse um caminho. Se você está lendo isto, então os olhos de Gabriel finalmente falaram sua verdade. Por favor, lembre-se de que ele foi amado, que ele era inocente e que sua breve vida importou. Por favor, lembre-se de que o mal às vezes veste um rosto respeitável, mas a verdade tem uma forma de sobreviver, mesmo às mentiras mais poderosas. Obrigada por ver o que eu vi naquela fotografia. Obrigada por ouvir o testemunho silencioso do meu bebê. Que este conhecimento ajude a proteger outras crianças de sofrerem como os meus sofreram. Conforme o simpósio terminava e as pessoas começavam a sair, Beatriz permaneceu sentada, olhando para o retrato ampliado. Os olhos do bebê Gabriel, não mais misteriosos, haviam finalmente contado sua história. A fotografia que uma vez mostrava uma família feliz, agora se erguia como um testemunho do poder da verdade e da importância de acreditar naqueles que não podem falar por si mesmos. O retrato encontrou seu lar permanente no Museu da Imagem e do Som, exibido com a história completa da tragédia da família Tavares. Visitantes frequentemente comentavam sobre a expressão incomum do bebê, e agora finalmente podiam entender o que aqueles jovens olhos haviam estado tentando dizer o tempo todo.
Se você chegou até aqui nesta história, que revela verdades dolorosas, mas necessárias sobre nosso passado, deixe seu like e inscreva-se no canal. Histórias como esta nos lembram da importância de ouvir os sinais, mesmo os mais silenciosos. Nos comentários, compartilhe. Você conhece alguma história familiar que parecia inocente, mas escondia segredos perturbadores? Vamos criar um espaço seguro para compartilhar e aprender juntos. A história de Laura Tavares e do bebê Gabriel também levantou questões importantes sobre quantas outras histórias permanecem escondidas em fotografias antigas. Beatriz e a doutora Lima estimam que centenas, talvez milhares de fotografias históricas em museus, arquivos e coleções privadas em todo o Brasil podem conter códigos similares ainda não decifrados. Cada fotografia é potencialmente um portal para uma história não contada de resistência, sofrimento ou luta por justiça. O trabalho de identificar e decifrar essas histórias continua. Equipes de historiadores, especialistas em análise de imagem e descendentes de vítimas históricas estão colaborando em um projeto nacional para examinar sistematicamente fotografias do início do século XX em busca de sinais ocultos. O projeto, chamado Memórias Silenciadas, já identificou mais de 200 fotografias suspeitas de conter histórias não contadas de abuso, violência doméstica ou crimes não resolvidos. Algumas estão sendo analisadas com tecnologia moderna de processamento de imagem, que pode detectar padrões e configurações que o olho humano pode perder. A tecnologia está revelando camadas adicionais de complexidade nas fotografias. Por exemplo, a análise computacional do retrato de Gabriel revelou que não apenas a expressão do bebê era significativa, mas também havia um reflexo sutil na janela ao fundo que mostrava a silhueta de alguém observando a sessão. Possivelmente uma empregada doméstica que Laura havia mencionado em seu diário como testemunha potencial do comportamento de Henrique. Essa descoberta levou a reexame de outras fotografias. Pesquisadores agora procuram não apenas expressões e gestos, mas também reflexos em espelhos, sombras incomuns, objetos estrategicamente posicionados e até mesmo a linguagem corporal de pessoas em segundo plano. Cada elemento pode ser portador de significado oculto ou evidência de circunstâncias que a fotografia oficial não pretendia revelar. A história também inspirou interesse renovado em outras formas de documentação histórica de crimes domésticos no Brasil do início do século XX. Historiadores estão reexaminando registros médicos, correspondência pessoal, diários e até a arquitetura doméstica em busca de evidências de violência familiar sistêmica. Descobriram que quartos de crianças em casas ricas frequentemente continham características de segurança sutis, como fechaduras que podiam ser trancadas apenas de fora, sugerindo preocupações parentais sobre controle ao invés de proteção. Henrique Tavares faleceu em 1958, 58 anos após a proclamação que ele havia ajudado a construir como advogado. Seus últimos anos foram dedicados a administrar as fortunas que havia acumulado através de suas atividades criminosas. Nunca foi investigado, nunca enfrentou justiça, morreu respeitado pela sociedade carioca que desconhecia seus crimes. Mas as memórias que Laura havia escrito meticulosamente, mantidas secretas pela família por gerações, foram finalmente traduzidas, compiladas e publicadas em 2023 como parte do projeto de pesquisa de Beatriz. As memórias revelam detalhes extraordinários sobre a vida de uma mulher presa em um casamento com um assassino. Laura descreve a transformação gradual de Henrique de marido atencioso para predador calculista, a descoberta lenta e horripilante de suas verdadeiras intenções, e o desespero de ser incapaz de proteger seus filhos devido às leis e normas sociais da época. Uma passagem particularmente comovente descreve o dia em que a fotografia de 1912 foi tirada. Laura escreve: "Sabíamos dos riscos.
Qualquer um de nós poderia ser descoberto amanhã, mas naquele dia decidi que não seríamos apagados. Nossa história seria contada, mesmo que levasse 100 anos. Gabriel em meus braços não era apenas meu filho, era minha promessa. Você será lembrado, você será vingado, e quando a verdade finalmente vier, as gerações futuras saberão que você existiu, que você importou, que você foi amado. Laura Tavares seguiu uma vida de ativismo silencioso após deixar Henrique, trabalhando com organizações de proteção à infância e refúgios para mulheres, embora sempre sob pseudônimo. Ela nunca se casou novamente, nunca teve mais filhos. Sua irmã Adelaide preservou todos os documentos e evidências que Laura havia acumulado, passando-os através da linhagem familiar com instruções estritas de que fossem mantidos seguros até que alguém pudesse finalmente dar voz às vítimas. Os descendentes da família Tavares, espalhados agora por todo o Brasil, organizaram uma reunião familiar especial em 2023, reunindo mais de 150 parentes para honrar a memória de Laura e das crianças perdidas. A fotografia de 1912 foi ampliada e exibida com destaque. Cada pessoa presente teve oportunidade de ver os registros históricos, ler as cartas de Laura e entender finalmente a verdade sobre seu ancestral corajoso. Dona Maria Clara, neta de Adelaide, e hoje com 81 anos, compartilhou uma história que sua avó lhe contou quando criança. Vovó sempre dizia que nossa tia-avó Laura tinha um segredo terrível. Algo que só a família sabia. Quando criança, não entendia. Agora vejo que o segredo não era só dela. Era de todas as mulheres que sofreram em silêncio, incapazes de proteger seus filhos de homens poderosos. E agora que o segredo foi revelado, não é mais apenas história da família. É história de todas as vítimas silenciadas. A revelação da história de Gabriel também teve impacto em discussões contemporâneas sobre violência doméstica, proteção infantil e a importância de acreditar em vítimas. Em uma era onde casos de abuso infantil ainda enfrentam ceticismo e negação, a história de Gabriel e Laura ressoa de forma poderosa. Organizações de proteção à infância adotaram a fotografia de Gabriel como símbolo em campanhas de conscientização, usando sua imagem para lembrar ao público que crianças muitas vezes não podem verbalizar o perigo que enfrentam. O Museu da Imagem e do Som também lançou uma iniciativa educacional, convidando escolas a visitarem a exposição e aprenderem sobre como reconhecer sinais de abuso e a importância de reportar suspeitas às autoridades apropriadas. Milhares de estudantes participaram, analisando a fotografia e discutindo como a sociedade pode melhor proteger os mais vulneráveis. Uma descoberta particularmente fascinante veio de análise de fotografias de outras famílias ricas paulistas do início do século XX. Pesquisadores identificaram padrões similares em como crianças eram posicionadas em retratos, muitas vezes mostrando sinais sutis de desconforto ou medo na presença de figuras paternas autoritárias. A descoberta levou a pesquisa adicional sobre disciplina infantil e abuso sistêmico em famílias de elite durante o período. Para Beatriz e a doutora Lima, o trabalho está longe de terminar. Elas estimam que ainda há décadas de pesquisa pela frente, examinando fotografias e descobrindo histórias escondidas. Mas o impacto já é profundo. Mudamos a forma como o Brasil vê sua própria história familiar, disse Beatriz. Não é mais apenas história de famílias respeitáveis e sucesso social. É história de sofrimento escondido, de vítimas silenciadas e de mulheres corajosas como Laura, que documentaram a verdade, mesmo quando ninguém acreditaria nelas. A fotografia de Gabriel Tavares com seus olhos temerosos agora viaja pelo Brasil em exposição itinerante, visitando escolas, bibliotecas e centros comunitários. Cada local que recebe a exposição organiza eventos educativos,
discussões comunitárias e oficinas criativas, onde jovens aprendem sobre sinais de abuso e criam suas próprias interpretações artísticas da necessidade de proteger crianças vulneráveis. Em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, grupo de estudantes do ensino médio criou projeto especial após visita da exposição. Eles entrevistaram moradores idosos, procurando histórias familiares de violência doméstica ou abuso infantil que haviam sido silenciadas por décadas. Descobriram que várias famílias na cidade tinham ancestrais que haviam sofrido, alguns dos quais também haviam deixado evidências fotográficas que agora podiam ser reexaminadas com nova compreensão. Os estudantes criaram uma exposição local, com fotografias das famílias e histórias coletadas, fazendo conexão direta entre história nacional, exemplificada por Gabriel Tavares, e histórias locais de suas próprias comunidades. O projeto ganhou reconhecimento nacional e inspirou iniciativas similares em outras cidades. A história também alcançou organizações internacionais de proteção à infância, que organizaram exposições sobre como fotografias históricas podem revelar padrões de abuso que atravessam culturas e épocas. A fotografia de Gabriel foi exibida em conferências em Lisboa, Buenos Aires e outras cidades latino-americanas, gerando interesse em conexões históricas entre violência doméstica e estruturas de poder patriarcal durante o período. A tecnologia moderna também está sendo aplicada de formas inovadoras. Desenvolvedores criaram um aplicativo educacional que permite usuários aprenderem sobre sinais de abuso infantil através de análise de fotografias históricas e contemporâneas, fornecendo contextos sobre linguagem corporal, expressões faciais e outros indicadores que podem sugerir que uma criança está em perigo. O aplicativo tornou-se ferramenta educacional popular, baixado por milhares de profissionais de proteção infantil e educadores. Gabriel Tavares e sua família não imaginavam, em 1912, que aquela fotografia seria redescoberta mais de um século depois e teria impacto tão profundo. Mas as ações de Laura ao documentar meticulosamente suas suspeitas e ao enviar a fotografia e evidências para sua irmã garantiram que a história não seria perdida. Ao preservar aqueles olhos temerosos de Gabriel em fotografia, ela criou cápsula do tempo que preservou não apenas a imagem de seu filho, mas a essência de sua luta por justiça. Agora, quando olhamos para aquela fotografia, não vemos apenas 3 pessoas em trajes formais da era imperial. Vemos testemunho de coragem materna, vemos evidência de crime e injustiça, vemos prova de que vítimas silenciadas podem finalmente encontrar voz através de documentação cuidadosa e análise histórica persistente. E vemos lembrança de que história não é apenas o que está em documentos oficiais. Muitas vezes, histórias mais importantes estão escondidas em fotografias familiares, esperando por olhos atentos para finalmente as enxergar. A jornada de descoberta, que começou com Beatriz, notando a expressão estranha de um bebê em fotografia antiga, transformou-se em movimento nacional de reconhecimento histórico. Milhares de fotografias estão sendo examinadas. Centenas de histórias estão sendo recuperadas. E cada descoberta adiciona nova camada de compreensão sobre a complexidade do abuso doméstico e a importância de proteger os mais vulneráveis. O legado de Gabriel Tavares não é apenas sobre uma tragédia individual. É também sobre a importância de preservar evidências, sobre o poder de acreditar em vítimas e sobre a resiliência de mães como Laura, que se recusaram a deixar seus filhos serem esquecidos. É sobre não desistir da busca por justiça, mesmo quando parece impossível. É sobre encontrar formas de documentar a verdade que podem sobreviver por gerações. Para todos nós vivendo hoje, a história oferece lições importantes. Em tempos onde abuso infantil ainda ocorre em todas as classes sociais,
Podemos olhar para trás e ver que nossas ancestrais enfrentaram desafios similares e encontraram formas de documentar a verdade, mesmo quando não podiam obter justiça imediata. Podemos aprender com a coragem de Laura, sua determinação de preservar evidências e sua esperança de que futuras gerações finalmente dariam voz às suas vítimas. E podemos ser lembrados de que nossas próprias ações hoje, nossa vigilância em proteger crianças, nossa disposição de acreditar em vítimas, nossa coragem de reportar suspeitas, podem salvar vidas. Talvez 110 anos no futuro, alguém olhará para trás e reconhecerá que tomamos as decisões certas, que protegemos os vulneráveis, que demos voz aos silenciados. Este é o poder duradouro de histórias, como a de Gabriel. Conectam-nos através do tempo, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossos esforços para proteger crianças e que ações de coragem, documentação e persistência podem eventualmente trazer justiça, mesmo que demore mais de um século. Os olhos de Gabriel, em aquela fotografia de 1912, pararam de ver o mundo há mais de 100 anos. Mas a mensagem que eles carregavam continua ressoando. O medo que uma criança sente é real. As suspeitas que uma mãe tem merecem ser levadas a sério. E aqueles que documentam a verdade, mesmo quando ninguém está ouvindo, estão criando pontes para um futuro onde justiça finalmente pode ser alcançada. Agora que você conhece essa história de coragem materna e justiça tardia, compartilhe este vídeo com pessoas que precisam entender a importância de proteger crianças e acreditar em vítimas. Inscreva-se no canal para descobrir mais histórias ocultas que revelam verdades importantes sobre nosso passado e presente. E nos comentários, nos conte como podemos, como sociedade, fazer melhor em proteger nossas crianças hoje. Suas reflexões e experiências são valiosas. Vamos construir uma comunidade comprometida com a proteção dos mais vulneráveis. Juntos, garantimos que histórias como a de Gabriel nunca mais sejam silenciadas.